Também eu rogo a Jesus que me assista. Segundo a psicologia, existe uma realidade muito curiosa. O nosso inconsciente profundo. Aí todos guardamos a memória dos factos ocorridos connosco. E a nossa doutrina espírita vai mais longe do que a psicologia, porque ela alarga este conceito para as memórias de todas as reencarnações já vividas. Ou seja, no íntimo do nosso inconsciente, guardamos as recordações de todas as existências. Igualmente curioso é a nossa tendência para não querer recordar muitas dessas coisas passadas connosco. Por um motivo ou outro, e embora Deus também nos conceda o dom do esquecimento no consciente, todos temos tendências, gostos, desejos e intuições em que nós, através delas, conseguimos levantar uma pontinha do véu. E o curioso é que a mais das vezes esse véu mostra algo assustador. Deste modo, podemos considerar que o esquecimento é possível, mas apagar do nosso mapa kármico o pagamento dos efeitos causados pelos nossos atos pretéritos nunca será possível. Acresce dizermos que, independentemente desta nossa memória pessoal, há uma outra que poderemos chamar de memória coletiva, ou seja, a história, a própria história universal. Nela poderemos aprender e muito. Basta pensarmos que os episódios narrados não são cenas ou personagens exclusivamente da responsabilidade dos outros. Quantos desses episódios não nos dizem diretamente respeito? Em quantos deles não estamos nós intimamente ligados, direta ou indiretamente falando? São muitos milhares de anos registados na história e nós próprios já somos espíritos velhos. Já somos fruto de muitas vivências, muitas reencarnações. Vamos, pois, aproveitar a história para, através do estudo daquilo que ela narra, compreendermos os factos passados e a reflexão profunda conquistar para nós sentimentos e comportamentos harmoniosos. Vejamos, quantos impérios majestosos, magníficos, não só em tamanho como em riqueza, não existiram? Podemos dizer muitos. Apontamos apenas alguns. O Império Assírio-Caldeu, o de Alexandre o Grande, o Império Romano, o Império Árabe, que muitos de nós desconhecemos, que ia daqui, das praias da Península Ibérica até aos confins da China, o Império Otomano, o Império Lituano, o Grão-Ducado, antes de ser repartido pela Rússia Imperial, pela Prússia e pela Áustria, os Impérios Maia e Azteca, o Império Napoleónico, o Austro-Húngaro, o Império Britânico, que orgulhosamente referia à sua rainha, a Rainha Vitória, que no seu império o sol nunca se punha. Tal era a vastidão dos territórios ao redor do mundo. E não sendo modestos em excesso, o Império Português, que também estávamos nos 5 continentes, nas 5 partes do mundo, como se dizia. Mas onde estão estes potentados?
que é feito destas sociedades guerreiras? O tempo se encarregou de as desfazer. Foi uma demonstração clara e inequívoca de que tudo o que é material, tudo o que é da terra, é fugaz, é passageiro. Os três principais impérios da história, o romano, o russo, o britânico, basearam a sua força em elementos frágeis e muito fugazes. A escravatura, a servidão feudal e o capitalismo enquanto materialista. Três valores muito transitórios. Daí a afirmativa que a história pode nos apresentar profundos ensinamentos, e este é um deles. Duradouras só as conquistas espirituais. Essas não se perdem. A história repete-se, afirma a sabedoria popular. Sem dúvida se repete, para nos ensinar. Só que teimamos em não ver e não queremos aprender. Continuando hoje, tal como ontem, a verter as mesmas lágrimas regeneradoras, que são filhas das dores lancinantes que nos afetam o corpo e a alma, só porque recalcitramos no erro. Teimamos em fazer os mesmos erros. E não queremos, através de uma das mais sublimes leis de Deus, a lei do amor, afastar de nós a ignorância que nos perturba e nos mortifica dolorosamente. Perguntamos pelo paradeiro dos impérios, mas igualmente podemos interrogar: onde estão os imperadores? Todos passaram. A história guardou o nome de alguns e esqueceu a vida de outros. E muitos são lembrados apenas como exemplo de selvageria e crueldade. Passaram em carros dourados, coroados de triunfo, viveram em ricos palácios, servidos por inúmeros servos e escravos, mas brilharam apenas por um momento, para de seguida descerem ao vale sombrio do túmulo, entre desenganos e aflições. Assim, tronos e impérios erigem-se e sucumbem. Heróis e triunfadores brilham e passam. A tumba, o túmulo, aguarda-os e recebe-os. Câmaras mortuárias, por vezes autênticos monumentos, que espelham a vaidade do homem, mas de nada servem. O tempo aí também apaga. A grande maioria destas obras ruíram, afundaram-se ou desapareceram cobertas pelos desertos ou pelas selvas. São meras narrativas silenciosas dos excessos das paixões e de tantas loucuras. Artemísia, a viúva de Mausulo, o rei da Cária, território a sudoeste da Anatólia, a sul da Jónia, sudoeste da Frígia, a leste da Lícia, nomes que hoje não nos dizem nada, mas podemos dizer que são territórios hoje da Turquia. Essa mulher, essa rainha, mandou erigir para ele, o marido, em Halicarnasso, entre os anos 355 e 350 a.C., um túmulo suntuoso que a transformou numa das 7 maravilhas do mundo antigo. Monumento que, sendo para o rei Mausulo, ainda hoje os túmulos funerários são
chamados de mausoléus. Tinha de 55 metros de altura, 36 colunas jónicas, coroado por uma pirâmide de 24 degraus, em cujo topo estava uma quadriga com 4 cavalos e as estátuas dos reis. Foi destruído por um simples terremoto no ano de 1200. Hoje quase nada resta desta monumental construção. Apenas pedras soltas, como vestígios de uma grandeza aparente material. Só o amor vence o mal. Só o amor ilumina a vida. O ódio gera fel e destrói o ser, conduzindo à morte. Estas palavras são do espírito Humberto de Campos. Esse grande homem das letras brasileiro, que da pátria espiritual nos tem mandado crónicas extraordinárias para nos mostrar, muitas vezes, o que nós somos e o que nós fazemos e deveríamos evitar. É ele que, numa clara tentativa de iluminar as nossas vidas, nos diz: a história pode servir-nos de novo para exemplificar estas afirmativas, mostrando-nos Jesus de Nazaré, que depois de pregar e viver o amor à humanidade, doou aos homens um atestado, o atestado da sepultura vazia. Não tendo triunfado no mundo como os conquistadores, Jesus venceu o mundo e o túmulo, ascendendo glorioso e inesquecível. O justo, num percurso ímpar, entre a manjedoura e a cruz, perfeitos símbolos da mais simples humildade, ofereceu-nos o maior e mais duradouro dos impérios, o do amor. Vitorioso sobre todas as coisas, mais de 2000 anos depois, nós, os cristãos, não precisamos da história para recordar a sua vida, já que ele é sentido nos nossos corações, no íntimo das nossas almas, como exemplo e, acima de tudo, sendo o nosso modelo e nosso guia, como diz a doutrina dos Espíritos. Quando se fala em moral cristã, alguns é possível que digam ou aleguem que esta moral é tão velha e que mesmo assim nada tem produzido de eficiente na reforma dos costumes. Ora, como pode ser velho aquilo que não foi usado? A moral cristã é, em sua pureza e na sua essência, desconhecida da humanidade. Sua atuação ainda não se fez sentir com profundidade e de forma ostensiva. Todavia, do entendimento da moral do Cristo depende a nossa felicidade sobre todos os aspectos. Não são poucos os que questionam como é possível ter vindo o Filho de Deus ao mundo e não ter eliminado todos os erros das ciências, não ter retirado dos homens toda a ignorância. E a resposta está num facto também ele simples. Jesus veio trazer à humanidade outra proposta, a de nos ensinar a sermos bons, iluminando a própria intimidade e conquistando com os próprios esforços a felicidade que tanto desejamos. Foi por esse motivo que Jesus não ensinou aos geógrafos a composição dos continentes, nem aos geómetras a quadratura do círculo, nem aos navegantes a direção do norte ou do sul, nem aos químicos
o descobrimento da pedra filosofal, nem aos médicos as virtudes das ervas e das plantas, nem também aos astrólogos e astrónomos o curso, a grandeza, o número e a influência dos astros. Jesus só nos ensinou a sermos humildes. Só nos ensinou a ser castos. Só nos ensinou a fugir da avareza. Só nos ensinou a perdoar as injúrias. Só nos ensinou a aceitar perseguições pela causa da justiça. Só nos ensinou a eliminar os vícios, exercitar as virtudes, porque estas são, ao mesmo tempo, as regras e as conclusões. Estes, os preceitos e os teoremas por onde se aprende a ser bom, a ser justo. Essa é a ciência que Jesus professou e veio ensinar a todos nós. E é de semelhante ensino que precisamos nos dias atuais, se calhar mais do que nunca. São ensinamentos sem prazo de validade. Por isso, se nos debruçarmos sobre as causas dos problemas da humanidade, tanto do passado como dos nossos dias, perceberemos que as crises que têm aterrorizado o nosso mundo são as mesmas. Crises de caráter, que é responsável por todas as outras. Precisamos da ação de homens honestos, escrupulosos, possuidores de espírito de justiça e compenetrados das suas responsabilidades. Temos vivido sobre o despotismo da esperteza. Despotismo é a forma de governo na qual uma única entidade governa com poder absoluto. Então cumpre-nos sacudir do despotismo o jugo e proclamar o reinado do caráter, o império da consciência, da moral e dos sentimentos. Eis, portanto, a grande lição deixada pelo Filho de Deus, até hoje incompreendida e não seguida. Há uma chave para solucionar todos os problemas da humanidade. Conhecer e viver os ensinamentos do sublime Galileu, que afirmou, com a segurança de quem sabe o que diz e o que faz: ninguém chegará ao Pai senão através de mim. O cristão, portanto, está convocado para o ministério enobrecido de edificar o bem em toda a parte, consolidando as possibilidades de serviço relevante, como passo inicial para que surjam melhores dias. Apesar de tudo quanto já devíamos ter aprendido, o homem moderno continua com a mesma sede de conquistar impérios. Agora, o império dos sentidos, o império do conhecimento intelectual, o império das fortunas, do poder, mas esquece-se de si mesmo. Sonha com o cosmos, cria bólides espaciais, cuja velocidade estonteante rasga ao espaço. Quer conquistar o sistema solar, mas como está acontecendo, o homem perdeu a paz. Descobre os mecanismos da vida, pois já conhece a embriologia e a embriogenia. Já decifra o genoma humano através da decodificação do DNA, mas despreza a própria existência e suicida-se. Não se ama a si mesmo e, desse modo, não preserva a própria vida, perdendo a oportunidade de escolher o melhor roteiro para a felicidade. Não julguemos fora a vida, vivamo-la.
O homem divide e subdivide as mínimas porções de que se compõe o átomo, através de incursões vitoriosas, mas desagrega-se interiormente. Deixa que se quebre a sua estrutura emocional e vai engrossar as fileiras dos depressivos. Sonha com o amor, enaltece-o pela literatura, pelas artes, exige ser amado, mas deixa-se entorpecer nas paixões infelizes, nos amores proibidos ou na escravidão do sexo desregrado. Caindo, não raras vezes, nos braços enganadores dos vícios e das dependências. Não há motivo nenhum que justifique entregarmos-nos ao desespero e buscarmos a fuga pelo falso caminho das drogas. O homem aspira à felicidade, mas intoxica-se nos gozos que embrutecem. Ora, são importantes, sim, as conquistas intelectuais, mas as que geram o progresso e o bem-estar da humanidade. No entanto, é imprescindível cultivar o solo dos corações, onde as flores das virtudes possam germinar e crescer, gerando felicidade e paz verdadeiras. Porque o verdadeiro tesouro é aquele que podemos levar connosco, para onde formos, inclusive na viagem de volta ao mundo espiritual. Iniciamos falando de impérios, os reinos poderosos. Perguntamos: quem pode fundar um reino? É verdade, qualquer um de nós pode fundar um reino, porque cada homem, cada mulher tem o poder de criar o que quiser. Mas esse reino terá as características que desejarmos. Pode ser um reino de guerra ou de paz, de amor ou de ódio. Ele será como o fizermos. Por isso, ainda hoje na Terra, se multiplicam os reinos da mentira, da violência, da maldade, da subjugação do outro. Mas podemos fundar também o reino da descrença, que é sempre um reino árido, estreito e seco. Um reino sem luz, que não consegue estabelecer fronteiras muito além de si mesmo. Ou o reino da injustiça, da ganância. Um reino de intrigas e abusos de toda a ordem. No entanto, se quisermos, podemos aderir ao reino proclamado há mais de 2000 anos e fundar, onde nos encontrarmos, o nosso reino. Um reino de paciência. Aquele que suporta as tolices dos outros e apenas e só esclarece, desejando com esse esclarecimento fazer a luz. Um reino de amor, que ampare o próximo, um reino que admire a natureza e a proteja, que zele pelo bem-estar do outro, um reino de concórdia, de entendimento, o reino de Deus. Onde? Em que lugar? Todos temos esse lugar, que é enorme, inigualável, o nosso coração. Fizemos uma incursão pela história, mas terminamos no que mais importa. O momento atual que estamos vivendo, cada um de nós, independentemente daquilo que o mundo está passando, nós seremos o espelho do que verdadeiramente somos. Que o nosso coração seja entregue a Jesus e nos tornemos mansos e, se possível, amorosos e fraternos. Pela vossa atenção, muito obrigado.